Você sabia que as primeiras plantas que surgiram na Terra eram bem diferentes das que conhecemos hoje? Elas eram pequenas, com estruturas simples e, surpreendentemente, não tinham folhas ou raízes. Apenas um caule ramificado, mais ou menos do tamanho de uma caixa de fósforos. E é nesse caule que ficavam os esporângios, as estruturas onde eram formados os esporos. Apesar da simplicidade, essas plantas já tinham estômatos, esporos e até tecidos vasculares primitivos. Um exemplo famoso é a rínia, um fóssil muito bem preservado. Mas aqui vai algo curioso. Essas plantas iniciais ainda não possuíam traqueídeos, que são células especializadas na condução de água. Por isso, elas dependiam da pressão de turgor para se manterem em pé. Só mais tarde, essas células condutoras evoluíram e passaram a fazer parte das plantas vasculares verdadeiras, as chamadas traqueófitas. Mas o que são traqueídeos? Traqueídeos são células alongadas, com paredes espessas e mortas na maturidade. Elas têm pequenas aberturas, chamadas pontuações, que permitem a passagem da água de uma célula para outra. Nas plantas mais primitivas, essas paredes tinham apenas uma camada fina e lignificada, mas que já oferecia alguma resistência. Entretanto, nas plantas atuais, os traqueídeos são bem mais resistentes e eficientes, permitindo que as plantas cresçam em altura. Agora, vamos falar um pouco sobre o gametófito dessas plantas antigas. Alguns fósseis mostram que o gametófito, ou seja, a fase haploide da planta, era grande, ereto e até mesmo ramificado, muito parecido com o esporófito. Isso indica que no início, as duas fases do ciclo de vida, tanto a haploide quanto a diploide, elas eram bem parecidas em complexidade. É bem diferente do que a gente vê hoje, né, onde o esporófito ele é dominante. Então, o que aconteceu? Ao longo da evolução, houve uma mudança importante. A fase gametofítica ela foi cada vez mais reduzindo, enquanto o esporófito foi se tornando cada vez mais complexo. Nas plantas com sementes, por exemplo, o gametófito acabou se tornando totalmente dependente do esporófito. Então, a gente tinha no passado, né, a gente tinha ancestrais que tinham fases esporofíticas e gametofíticas bem diferenciadas, ou seja, eram duas plantas diferentes, uma independente da outra. E ao longo da evolução, o que se percebe, né, através do registro fóssil, foi que o gametófito foi reduzindo ao ponto que a gente vê hoje que nas plantas com sementes, o gametófito ele é totalmente dependente do esporófito, não sobrevive mais sem estar diretamente associado ao esporófito. Tá, mas por que isso aconteceu, né? Existem duas hipóteses que tentam explicar o porquê que isso aconteceu, por que houve essa redução do gametófito ao ponto dele se tornar dependente do esporófito. Então, tem duas hipóteses que tentam explicar o porquê disso. Então, a primeira delas é que organismos diploides, né, como o esporófito, eles têm mais proteção contra as mutações. Por quê? Porque existem os dois conjuntos de cromossomos, né? Então, existe uma maior proteção contra as mutações. E a segunda hipótese é que o esporófito ele tem mais liberdade para crescer e competir por luz, enquanto o gametófito, por ser dependente da água para a fertilização, né? Isso acaba limitando muito o crescimento do esporófito.
Então, essas foram as duas hipóteses que tentam explicar o porquê dessa redução do gametófito. Por fim, a história evolutiva, né, das plantas vasculares mostra uma divisão bem importante que aconteceu há mais ou menos 400 milhões de anos atrás, que ocorreu durante o período Devoniano. De um lado, né, dessa divisão, ficaram as licófitas modernas, né, surgiram as licófitas que a gente tem hoje, e do outro lado surgiram as eufilófitas, que é o grupo que inclui as samambaias e todas as outras plantas com sementes. E o que marca essa divisão, né? A gente tem duas características principais. Primeiro, o tipo de gameta masculino. Nas eufilófitas, os gametas são multiflagelados, ou seja, são gametas que têm muitos flagelos. Já as licófitas e as briófitas, elas têm, geralmente, né, apenas 2 flagelos. E existe uma outra evidência bastante importante, que é a evidência molecular. Há a presença, então, de uma inversão de 30 mil bases no DNA do cloroplasto, exclusivo no DNA das eufilófitas. Então, nas eufilófitas, a gente tem gametas multiflagelados. Uma inversão de 30 mil bases no DNA do cloroplasto. Então, essas duas características marcam essa divisão entre as licófitas e as eufilófitas. Então, como resumo final, né, desse podcast, a gente tem um resumo final para fixação, que é: as primeiras plantas, elas eram simples, sem folhas ou raízes. O esporófito, ele passou a dominar com o tempo, ganhando estrutura e altura. A evolução favoreceu, então, a fase diploide, né, que é o esporófito, devido a vantagens genéticas e ambientais. E a divisão entre licófitas e eufilófitas marcou um momento chave na evolução das plantas vasculares. Beleza? Esse é o podcast Botânica, para quem quer aprender ouvindo. Eu sou Ana Luísa, sou professora de Biologia, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!